Olá, ouvintes da Rádio Bitcoin, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Anjos, diretor e gestor dessa rádio, e hoje temos um convidado muito especial, o Lucas Persona, da BitValor, que fornece informações consolidadas no mercado brasileiro de bitcoins. A BitValor foi criada em 2015 e já é uma referência na divulgação de relatórios que analisam a situação das exchanges brasileiras. A BitValor é um projeto pessoal do Lucas, que também é diretor executivo da CIT, uma empresa especialista em soluções digitais. Para auxiliar aqui na entrevista, temos a presença do Safiri Félix, diretor executivo da CoinBR. Queria dar uma boa noite ao Lucas, que está em Atlanta, nos Estados Unidos. E uma boa noite também ao Safiri. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite pessoal, muito obrigado também pelo convite. Espero que seja uma conversa bem bacana. Essa é a primeira entrevista aqui do Lucas na comunidade Bitcoin. Muita gente estava pedindo e o Lucas prontamente aceitou o convite e já estamos já agradecendo de antemão a disponibilidade. Então, eu queria começar perguntando ao Lucas qual a formação acadêmica dele e que ele falasse um pouco da sua carreira profissional, como é que ele foi parar nos Estados Unidos. Perfeito. Bom, não sei quanto tempo voltar aí na história e no tempo, mas meu envolvimento com tecnologia começou bem cedo, né? Eu comecei a desenvolver por conta própria em 89, 1989. Isso daí meio que direcionou bastante minha carreira. Fiz colegial técnico e me formei mais tarde em ciência da computação, mas sempre já atuando no ramo faz alguns anos. Em termos de carreira profissional, atuei com várias frentes de desenvolvimento, arquitetura de software, liderança de equipes, gestão de projetos. E desde 2006 que eu vim para os Estados Unidos, liderando aí uma operação da CIT, né, que é uma empresa brasileira, que abriu o mercado em 2005 e 2006 para os Estados Unidos. Então vim para cá para ajudar na expansão desse mercado e estou aqui até hoje. Achei de uma forma resumida aí a minha carreira, mas podemos voltar mais em algum desses pontos aí que foram interessantes durante o papo. Bacana. Ah, quando e como você conheceu o Bitcoin e como você começou a utilizá-lo? Quando é que o Bitcoin entrou na sua vida? Ele entrou em 2012, se não me engano, foi um artigo no Slashdot, num site slashdot.org, que eu vi falar a respeito, algumas informações a respeito dessa nova moeda digital e como ela podia ser programada, como ela podia ser utilizada para enviar, um aplicativo que eu conseguiria enviar ela de um computador para o outro. E isso daí foi o que acabou me atraindo bastante, entender realmente como que funcionava, qual que era o desenho, qual que era a tecnologia por trás. E desde 2012 que eu comecei a estudar em mais detalhes a tecnologia, entender melhor como que funcionava a blockchain, como que era possível, né, ter uma segurança na transação entre duas máquinas sem uma entidade central. Então, atuando bastante com tecnologia, essa questão na necessidade de uma entidade central monitorando todas as transações, fazendo todos os check and balance, né, que você precisa fazer para garantir que todo mundo tem a versão mais atualizada e tudo mais, foi essa novidade que me atraiu para começar a olhar. E isso é uma época quando as faucets ainda, as torneiras, as chamadas torneiras ainda davam um Bitcoin ou meio Bitcoin para cada vez que você ia lá pedir, mas também não valia nada em termos monetários. Acho que essa questão, por ter participado desse início, né, e olhado mais para essa questão da tecnologia, eu acho que me inspirou, né, me incentivou bastante a continuar olhando para ela e entendendo
um pouco melhor aí do potencial que eu vejo na tecnologia por trás do Bitcoin. Bacana. Você chegou a comprar alguma coisa nos primórdios? Não, não. Essa era mais olhando a tecnologia mesmo. Acho que a próxima pergunta seria se eu me arrependo. Eu lembro que na época estava em torno de acho que 10 ou 11 dólares. Era bem no começo, e daí 2013 foi quando deu um grande salto em termos de valores, né? Mas por um lado, muita gente olha para o Bitcoin como uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Acho que esse é o que pode acabar tendo muita gente, mas pensando no longo prazo, pensando em termos de como as tecnologias que chegam, que são bem disruptivas, que são capazes de mudar o nosso dia a dia e tudo mais, eu acho que tendo investido mais em conhecer a tecnologia por trás do que olhado para ela só como uma operação de ganhar dinheiro, acredito que hoje me deu uma base muito mais sólida para ver para que direção essa tecnologia pode ser aplicada, né? De certa forma, isso traduz e vejo que deve se traduzir cada vez mais no futuro com o resultado de como aplicar melhor essa tecnologia do que se eu tivesse comprado várias moedas aí no começo, porque aí tem um limite desse ganho também, né? Ô Lucas, uma pergunta, cara. Isso eu costumo fazer com todo mundo que está envolvido há mais tempo aí. Na sua opinião, qual que é qual é ou qual pode ser o Bitcoin Killer App? E eu acho que o próprio Bitcoin, ele é uma questão killer no sentido de poder automatizar a transação financeira entre máquinas. Eu acho que, olhando um pouco mais para frente, um grande espaço de crescimento do Bitcoin é maior no segmento máquina para máquina do que no segmento de pessoas utilizando. Olhando até um pouco mais no futuro, né? O problema é que previsão de futuro é sempre errada, mas eu acredito que a maioria das pessoas vão utilizar Bitcoin sem saber que estão usando. Elas têm um cartão do metrô, que é um magnético, que elas recarregam, e esse cartão do metrô, e passam, toda vez que vão andar nele, todo dia passa num leitor magnético, que deduz um saldo, e para ela aquilo é um saldo, mas por trás disso, aquela catraca está conversando com o sistema contábil, transacionando já diretamente numa blockchain, seja a blockchain do Bitcoin ou numa alternativa conectada a ela. Então eu vejo que esse é um espaço maior de crescimento no momento onde uma pessoa não sabe que está usando Bitcoin, mas ela está por trás. Bacana. Lucas, você tem uma longa estrada, se a gente considerar o tempo de existência do Bitcoin. Quando é que surgiu a ideia de criar a Bitvalor? Por que é que você criou a Bitvalor? Bitvalor surgiu esse ano e acho que o primeiro passo que eu fiz foi só uma API, nem existia o site ainda. No Facebook eu percebia que muita gente entrava lá perguntando a informação dessa exchange, a informação daquela exchange. Uma outra pergunta comum eram as pessoas querendo falar o que fazer para abrir uma exchange, né? Todo mundo queria abrir uma exchange com a visão que vou abrir uma e ficar rico, né? E o Bitvalor diretamente apareceu em resposta, eu não lembro agora exatamente quem que fez essa pergunta no Facebook, mas era uma pergunta do tipo, alguém tem tem acesso, tem as APIs de todas as exchanges, e eu fui olhar e falei assim, bom, deixa eu ver se isso é algo muito difícil de fazer ou não, de consolidar essas informações, né? E postei lá logo um tempo, acho que foram uns 3 ou 4 dias aí a primeira versão, que era só uma API, para um script mesmo, para puxar os valores e jogar num arquivo que alguém podia ir lá acessar. Esse foi bem o começo, né? O próximo passo foi assim, bom, deixa eu olhar nessas exchanges se era possível acessar os dados históricos dela.
porque nós estamos em 2015, mas nem todas começaram em 2015, né? Acho que as mais antigas aí que têm dados já desde 2013, e eu vi que era possível acessar esses dados e comecei a armazenar esses dados. E depois disso que surgiu a versão website, né, onde mostro isso de forma atualizada, né? Você abrindo o site bitvalor.com, você tem atualizado automaticamente as últimas informações lá, e ao mesmo tempo eu mantenho esse histórico todo para olhar como utilizar essa informação de uma forma cada vez melhor. Inclusive quero mais para frente aí deixar disponível também para as pessoas poderem fazer consultas, poderem montar seus próprios relatórios com base nessa informação, né? Hoje já são mais de 250 mil trades registrados, isso daí dá mais de 100 milhões de reais já. Então eu acho que existe um conjunto de dados e informações bacana para deixar disponibilizado, para tirar ideias, tirar insights de como o Bitcoin está sendo transacionado no Brasil. Legal. O que você acha que está faltando no mercado brasileiro, né? Que apesar do crescimento ter entrado numa marcha de crescimento, especialmente nos últimos 3, 4 meses aí, ainda a gente enxerga uma série de travas, né, para o crescimento, essencialmente a baixa liquidez em determinados momentos, né? Na verdade, essa é a minha visão. Queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha? Eu acho que um ponto para alavancar, né, o uso, eu diria mais o uso e não o preço, é conseguir encontrar cenários que fechem o ciclo, né, fechem o ciclo de transação, onde você não tenha necessidade de transformar reais em bitcoins e bitcoins em reais de uma forma muito constante, mas você consiga ter um certo fluxo onde aquele bitcoin está rodando, baseado no seu valor indexado, entre uma certa cadeia de, vamos dizer assim, uma cadeia produtiva. Eu acho que criando os primeiros microcosmos, digamos assim, de transação bancária, eu acho que isso deve facilitar ou acelerar a adoção, porque daí você não tem as forças dos dois lados, você não tem uma força empurrando durante a compra e daí a mesma força empurrando durante a venda. Então, a partir do momento que você começa a criar esses espaços de circulação já baseados em Bitcoin, você tem uma força durante a compra e daí esse Bitcoin se torna circulante dentro desse espaço sem influenciar a ponta de venda. Ok. Lucas, qual a visão que você tinha do mercado brasileiro de Bitcoin antes da Bitvalor e após a Bitvalor ao começar a obter e tratar os dados do mercado? O que é que mudou aí da visão? Você achava que era de um jeito e agora é de outro, ou você já realmente imaginava que o mercado brasileiro é realmente como ele é? Uhum. Eu tinha uma visão já antes que era um mercado pequeno. Eu acho que esse era uma visão já de ter acompanhado por mais de um ano já essas discussões que estavam acontecendo. Eu comecei a acompanhar primeiro o que estava acontecendo nos Estados Unidos, depois que eu acabei encontrando mais o mercado brasileiro, né, as discussões e grupos e tudo mais. Então, mas eu tinha uma impressão, inicialmente, antes do Bitvalor, que era um mercado pequeno, principalmente pelas dificuldades que se tinham em conseguir entrar, né, comprar, ter acesso aos bitcoins. Então, antigamente até existia uma discussão muito forte sobre o custo do Bitcoin Brasil ser mais alto do que um Bitcoin fora. Né, a diferença aí de valores entre o dólar numa bolsa estrangeira e o valor do Bitcoin em reais numa uma ou duas únicas brasileiras bem no início era bastante grande. Então tinha essa visão já antes. O que acho que a maior descoberta para mim, e talvez para outras pessoas também, era que esse volume não gerava uma receita boa.
né? Então, sempre muita gente tem essa visão de, que eu falei um pouco mais cedo, de abrir uma exchange e ganhar dinheiro. Eu tinha algumas dúvidas sobre isso, se já tinha se tornado uma operação rentável no Brasil, e a princípio me parece que ainda não. Então, acho que esse foi um dos pontos do BitValor, depois que eu comecei a entender melhor o volume de transações, mapear isso pelas taxas principais, né, taxas cobradas durante cada transação, que aí me deu uma visão mais clara que, poxa, parece que ainda não se tornou um projeto 100% viável economicamente, né? Não se sustenta, ainda precisa de um tempo de investimento até abrir uma oportunidade muito boa de negócio, né? Pensando como business mesmo. Eu concordo com você. Um dos problemas do mercado brasileiro é que ele é excessivamente pulverizado pelo volume que ele tem hoje, né? Então, o que a gente percebe os serviços são ainda muito parecidos, né? Tem um grau de diferenciação baixo ainda entre o serviço que uma exchange e outra oferece, e essas oportunidades de arbitragem, elas acabam tendem a ficar cada vez mais limitadas, né? À medida que o mercado for evoluindo e que os novos participantes entendam de fato como isso funciona, né? A minha pergunta para você, na verdade, é o que você projeta para o mercado brasileiro para os próximos meses, aí, se possível, consultando sua bola de cristal, o que você acha que vai acontecer em termos de mercado mesmo? Você acha que a gente está caminhando para uma consolidação? Você acha que essa pulverização deve perdurar por mais um tempo? Em termos de volume, assim, o que você imagina que seria o volume potencial do mercado brasileiro? Uhum. Bola de cristal é sempre difícil, né? Em termos de consolidação, eu acho que a gente deve ter uma consolidação, seja pelo fechamento de algumas exchanges ou pela compra versus contratação, né? Existe um modelo de aquisição que é mais, nos Estados Unidos, chamado do acquihire, que você traz um time inteiro de uma outra empresa do mesmo ramo ou de um ramo que você queira agregar, mais pelas pessoas do que pelo business em si, né, pelo negócio. Então, eu acho que ou o fechamento de exchanges, como a gente já tem agora uma em agosto, ou essa junção, né, uma união aí de exchanges, ou uma compra direta mesmo, apesar de não ter nenhuma exchange que a princípio faça sentido ter uma compra, porque hoje, se você pegar as duas maiores ou até as três maiores, o volume completo delas já é muito acima de todas as outras, né? Então não faria tanto sentido, é mais fácil uma dessas três ganhar aquele mercado do que tentar comprar, né, uma dessas outras. Mas eu acredito que deve ter aí até o final do ano mais uma ou duas exchanges fechando as portas ou encerrando operações. Onde que isso pode... O que isso pode mudar? O que pode mudar esse cenário? Aquelas exchanges que conseguirem expandir um negócio além da compra e venda de pessoa física. Então, algumas exchanges conseguindo trabalhar mais ou com pessoa jurídica ou com questão de remessas, alinhado com o processo legal de remessas, ordens de pagamentos internacionais. Essas são áreas que, apesar de ser um nicho específico, né, mais específico de mercado, uma ou outra dessas exchanges que não tem tanto volume pode encontrar como espaço de atuar, e isso não vai aparecer tão forte em termos de volume, mas vai ficar claro que encontrou um espaço de atuação que permite manter a operação. Então, acho que esses são os dois caminhos maiores. Em termos de volume, eu acho que olhando mais pela tendência que a gente teve, né, desde 2013, quando o volume total de transações no Brasil foi, se não me engano, 14 milhões, isso daí hoje está sendo praticamente 2 meses
somados, né? Então a gente teve um crescimento muito grande de 2013 para 2014, praticamente cresceu 3 vezes. 2014 para 2015 já tem, né, 2015 já passou o volume de 2014, então aponta aí para pelo menos dobrar o tamanho do volume de 2014, mas não ficaria surpreso se ficasse na mesma taxa de crescimento de 3 vezes o valor de 2014, né, acelerando aí no final do ano esse crescimento de volume. Eu acho que existe um conjunto de fatores macroeconômicos, né, até da própria economia brasileira, que podem influenciar um pouco mais esse crescimento. Então, pessoas querendo se proteger um pouco mais da variação do dólar, querendo fazer uma poupança, uma coisa assim que pode gerar uma pressão de preço e um volume maior de início, mas eu acredito que esse tipo de volume não é sustentável no longo prazo, né? O volume mais sustentável no longo prazo é aquele onde ele tem uma constância, existe um motivo recorrente do porquê ele acontece. Não é só alguém comprando para guardar ou comprando para fazer um trade. Hoje o volume ainda está muito baseado em pessoas usando como investimento ou usando para trades. Ok, Lucas, eu estou aqui no seu site, na bitvalor.com, e eu vejo aqui 7 exchanges, e os dados que você fornece, os principais dados fornecidos são o volume nas últimas 24 horas, o preço médio nas últimas 24 horas e o número de trades nas últimas 24 horas. E o principal deles é o índice Bitcoin, o BRXBT. Muita gente está querendo saber aí como que você calcula esse valor, quais são os parâmetros usados e, tipo, a gente tem outro índice aqui no Brasil, que é calculado com a média ponderada do último volume do mês. A gente queria saber como que é feito esse cálculo e de onde partiu a ideia de fazer dessa forma que é feito. Bacana. O BRXBT, ele tem a intenção de representar qual que é o preço mais real, digamos assim, atual, considerando todas as exchanges. Agora, um grande fator de influência nesse preço costuma ser a distância entre a compra e a venda. Isso é a liquidez, por exemplo. Se você tem uma exchange que não é tão líquida, não tem tanta gente comprando e vendendo nela, essa distância tende a ser maior. Então, qualquer movimento de compra ou de venda, aquele preço dá um salto grande. Nas exchanges mais líquidas, nas maiores, esse salto não é tão grande. Então, a ideia do BRXBT é como balancear o último preço com o volume que aquela exchange movimenta naquelas 24 horas. Então, para dar um exemplo, né, se eu tenho uma exchange que o valor dela foi, no último preço, a última compra ou venda foi R$1.000, e nas últimas 24 horas, 90% do volume daquela exchange, ou 90% do volume das últimas 24 horas foram daquela exchange, aquela exchange vai contribuir com 90% da composição do preço final. Então, aqueles R$1.000 são R$900 como base, e todas as outras exchanges vão contribuir com o valor restante. Então, usando esse exemplo, a gente tem só 2 exchanges, uma que vendeu a R$1.000 e contribui com 90%, e outra que vendeu a, vamos falar, R$200, porque ninguém compra nela, está muito baixo, né? tem 10% do volume. Qual que vai ser o valor final? Então, 90% de 1.900, 10% de 200 é 20, o valor final é 920. Né? Muitas vezes, se você fizer uma análise de média apenas, ia dar um valor bem mais baixo, ia dar uns R$600 se você fosse comparar 1.200 e jogar uma média
aritmética comum. Então, a intenção é que as exchanges que não contribuem tanto com o volume não afetem tanto também esse índice final. Agora, a pergunta, qual a diferença, né? Existe um outro indicador que era usado no Brasil, e qual que é a diferença? Acho que tem uma diferença muito forte, e isso não só no BRXBT, mas em todas as informações do Bitvalor, que o Bitvalor não utiliza os dados do chamado ticker de cada uma das exchanges. Então, o que eu percebi ao começar a coletar esses dados era que cada exchange usava uma forma de reportar os dados diferente. Algumas exchanges, no ticker delas, mostram as últimas 24 horas corridas, em termos de volume e preço médio, por exemplo. Outras exchanges mostram o último dia útil, então toda meia-noite zera o volume do ticker. Algumas exchanges só atualizam essa informação se teve uma venda. Então, digamos que a exchange X, ela faz 3 dias que ninguém compra e ninguém vende nela, vai estar lá o volume 10 bitcoins. Mas esses 10 bitcoins foram comprados ou vendidos há mais de 3 dias. Mas o ticker não é atualizado se não tiver nenhuma operação. Então, por causa dessas diferenças, o que o Bitvalor faz é utilizar somente as operações de trade. Então, se teve uma operação de compra e venda de verdade, que a exchange foi lá e falou assim, ó, aconteceu essa transação, os dados de volume, os dados do preço médio e, finalmente, o dado do BRXBT é a composição dessas informações. Então, uma grande diferença que você veria, né, mesmo se um outro índice que usa as informações do ticker e calculasse do mesmo jeito que o Bitvalor calcula, você ainda veria essa diferença por causa disso, porque ele iria pegar essas informações de ticker das exchanges, essas informações não são padronizadas, e iria jogar um resultado final que pode estar representando parte desse valor que aconteceu há 3 dias atrás, parte desse valor que está acontecendo hoje. Bacana. Muito bom, cara. Muito bom. Só para corrigir o que eu falei agora há pouco, dizendo que o mercado brasileiro tinha poucas inovações, né? Tem uma exchange aí, que eu não vou dizer qual, que acabou de inaugurar o Circuit Break, cara. Os caras desligaram o mercado durante a queda para prevenir o mercado. Não vou dizer qual que é, né? Mas quem puder acessar bitvalor.com agora vai claramente notar de quem se trata. Minha pergunta agora, Lucas, muito em razão de um dos principais gatilhos, né, para essa volatilidade no preço no dia de hoje, em especial, né? A gente teve aí, olhando o índice Bitfinex, uma diferença de quase $100 entre a mínima e a máxima no dia de hoje, né? Oscilou entre $162 e $258. Qual que é a sua opinião sobre o Bitcoin XT? E o que você acha que pode ser o impacto disso na rede, você que tem um background mais técnico? Opinião sobre o Bitcoin XT. Eu acho que o Bitcoin XT ele tem dois lados dessa discussão, né? Um lado que está sendo discutido muito é a proposta do Bitcoin XT, que é a proposta de aumento de blocos, é o ponto principal dela. E existe um outro lado que é a forma, né, como isso está sendo apresentado. Então, falando primeiro sobre a forma, que foi uma forma agressiva, né, depois de passados aí meses que tem discussões sobre muda, não muda, faz, não faz, a equipe do Bitcoin XT resolveu lançar no mercado, colocou uma data, né, essa data é janeiro de 2016, se eu não estou enganado, é 25 de janeiro, 26 de janeiro seria a data mais recente que poderia tudo isso ser ativado, e colocou isso no mercado como uma forma de polarizar, né? Eu vejo que foi uma forma mesmo de polarizar e tirar da inércia uma decisão. Então, o estilo é um estilo agressivo. Eu acho que existe uma
uma vantagem se fazer isso, existe um risco muito grande também se fazer isso, porque a vantagem é que eles vão gerar movimento no mercado, eles estão forçando uma posição, eles chamaram o truco e querem ver se alguém responde. Se responder para o lado deles, mostrou que gerou um movimento que trouxe um resultado e, melhor para eles, foi um resultado como eles tinham proposto. Se gerar um movimento não para o lado deles, mas gerar um movimento, eu acho que eles também considerariam isso um sucesso porque saiu da inércia. Eu acho que o fracasso para eles, da equipe do Bitcoin XT, seria se não mudasse nada. Então isso falando mais sobre a forma. Falando um pouco sobre a proposta, né, de aumento de bloco, eu acho que existe uma polarização também nesse ponto, sem olhar diretamente, primeiro, tamanho do bloco é arbitrário por quê? É arbitrário para se resolver um problema de spam, que aconteceu antes. Mas por que se precisava resolver esse problema de spam? Porque não existiam mecanismos de recálculo automático de FII mínimo, né, da taxa mínima. Então a pergunta é, se você começa a ter um recálculo automático de taxa mínima, você praticamente diminui o spam, porque se começar a ter muito spam, a taxa vai aumentar pelo próprio volume ou pelo próprio pico de volume, por exemplo, momentâneo. A taxa aumentando, você não tem esse problema, o custo do spam fica caro, você não tem esse problema. Em termos de escalabilidade, uma das formas eu vejo que aumentar o bloco ajuda, né, não é a única, imagino que vão ter muitas soluções diferentes ainda para isso, mas acho que é uma forma que ela abre esse espaço. Precisaria de olhar uma visão mais técnica, comparando qual seria esse tamanho ideal, 2, 4, 8 mega, 1 giga. Eu acho que isso precisa ver dois pontos muito fortes, que são o tempo de propagação na rede e como fazer isso de uma forma balanceada com a questão de banda. Eu acho que a questão de armazenamento, que muita gente fala, vai ficar muito grande. Eu acho que esse é realmente o menor dos problemas. Você tem storage, é a parte mais barata dessa equação. A velocidade de rede, de propagação da rede, o tempo médio que leva para um bloco novo se propagar por todos os nós, para permitir que um outro minerador consiga gerar um novo bloco a partir do último, esse é um fator que deve influenciar muito mais do que o tamanho que essa blockchain vai ficar em disco. Hoje você compra 1 terabyte, um disco de 1 terabyte, muito barato. Então, não vejo o armazenamento como o principal fator limitante. Mas eu acho que existe um conjunto de questões técnicas ainda, e não só isso, não vai ser a primeira grande discussão que a gente vai ver em termos de tecnologia com o Bitcoin. Eu acredito que vão ter muitas outras ainda desse tipo, brigas tão acirradas quanto. Quem deve drivear, né, quem deve direcionar cada vez mais, principalmente essas questões de decisões técnicas, mas que impactam o negócio, vão ser os mineradores e vão ser as grandes empresas, porque são os que têm investido cada vez mais na tecnologia e, de certa forma, né, são os que estão buscando um retorno. Então, acho que é importante o princípio do Bitcoin de forma distribuída, descentralizada, se manter firme. É importante essa facilidade que você tem de alguém entrar na rede, fazer parte dessa rede, transacionar com ela, sair dela quando quiser, e utilizar essa tecnologia. É importante manter isso, como é a internet hoje, né? Mas a internet hoje, ela chegou onde ela chegou por direcionamentos de grupos, empresas, pessoas que investiram nela para desenvolver negócio. E eu acho que quanto mais a blockchain facilitar o desenvolvimento de negócio, maior vai ser o sucesso dela, porque mais pessoas vão estar interessadas em
investir nela. Lucas, como a gente mencionou no início da entrevista, você mora nos Estados Unidos e como você tem a BitValor, você está mergulhado sempre em dados do mercado brasileiro. Queria que você fizesse uma comparação entre os dois mercados, se eles, as diferenças e as maiores semelhanças entre esses dois mercados, que, a meu ver, são bem distintos. Uhum. Semelhanças e diferenças. O mercado americano, eu vejo que ele está mais avançado com relação ao uso e como a tecnologia está sendo vista pelas empresas. Acho que esse é um primeiro ponto, principalmente para a questão de investimento, de startups, o número de empreendedores que começaram já a atuação no ramo de Bitcoin. Um exemplo mesmo, né? Aqui em Atlanta é a sede da BitPay, que é aquela processadora de pagamentos. E a região de Atlanta é o maior centro de pagamentos do mundo, né? As grandes empresas de pagamentos, de cartão e de transações financeiras, elas são daqui de Atlanta. Então, você vendo pessoas, algumas delas, inclusive, se não me engano, eram do ramo, saindo, formando, conseguindo investimento e crescendo na região que é considerada, né, onde os maiores competidores dela estão também, mostra que existe um direcionamento sério em desenvolvimento de negócio em cima do Bitcoin. Então, acho que nesse ponto está bem mais avançado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso está muito mais avançado do que no Brasil. Hoje no Brasil você tem praticamente, de relevância, você tem exchanges, você tem uma que processa pagamentos, mas ainda eu diria que é bem pequena, e algumas iniciativas isoladas aí de projetos, mais como projetos pessoais do que, eu diria, um investimento formal, uma startup, um empreendimento novo, um empreendimento grande de uma empresa. Então, acho que isso deve ainda 2015, minha visão aqui, 2016 é quando isso deve crescer mais no mercado brasileiro, de começar a olhar para a tecnologia como algo para se utilizar, como criar modelos de negócio em cima dela. Hoje no Brasil está muito, todo mundo olha pelo Bitcoin pelo valor monetário dele, muito mais do que pela tecnologia. Enquanto que nos Estados Unidos eu vejo já bem mais diferente isso. Agora, um ponto que eu acho que existe no Brasil, que pode, né, ser um grande benefício, é como fazer isso e como a adoção de novas tecnologias, principalmente tecnologias muito diferentes ou disruptivas, né, como elas podem ter uma penetração maior em termos de uso da população do que em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Hoje, você tem a questão de pagamentos, que é muito mais fácil você passar um cartão de crédito, até mesmo do que fazer um pagamento via mobile, via celular, né? Se eu vou em algum lugar e quero comprar, demora 2 segundos, eu tiro o cartão, passo numa máquina, acabou. Até no Brasil tem a questão da senha, que não está ainda totalmente difundido nos Estados Unidos. Então, o atrito numa operação como essa, ele é bem baixo. Então, qualquer tecnologia que tenta competir com isso, num local que já tem uma tecnologia muito estabelecida e de muito fácil uso, essa tecnologia entrante fica mais, né, tem uma dificuldade maior de ganhar espaço. Quando você chega no Brasil, que não tenho certeza, mas acredito que tem uma população maior em termos percentuais do que Estados Unidos, que não tem acesso a sistemas bancários, tem uma população maior que está começando agora em termos de acesso à tecnologia, e não acesso à tecnologia via computador, mas já via celular apenas, né? Muitas pessoas vão acessar a internet pela primeira vez do celular, não via computador.
Então, tecnologias novas que aparecem num período de tempo onde essas pessoas estão entrando no mercado, tem uma grande chance de ter uma adoção muito mais rápida do que em países já mais desenvolvidos, mas tecnologia estabelecida. Para te dar um exemplo similar, uma grande diferença que eu percebi, até um impacto quando eu mudei para os Estados Unidos, foi ver como que a tecnologia de home banking, ou de internet banking, nos Estados Unidos era atrasada. A tecnologia que se tinha já no Brasil de internet banking em 2002, 2004, 2006, era muito mais avançado, de transferências online, fazer uma transferência e já aparecer lá na conta de alguém, no mesmo dia, ou uma compensação muito baixa, quando que nos Estados Unidos isso ainda leva 3 dias, muita gente usa cheque. Por quê? Porque começou já uma tecnologia, né, começou antes, ela já consolidou, então você fazer uma população mudar a sua forma de atuar é mais difícil do que fazer uma população que não atua daquela forma adotar uma tecnologia nova. Por isso que eu acho que o Brasil ele tem um espaço grande de ter uma adoção da tecnologia mais acelerada do que os Estados Unidos. Apesar de que o investimento na tecnologia no Brasil ainda é pequeno. O que pode gerar um espaço de empresas estrangeiras chegarem no Brasil e dominar o mercado muito rápido. Entendi. Bem legal, cara. Essa sua analogia da questão da bancarização me fez lembrar de uma frase que eu ouvi do Andrés Antonopoulos, que ele fala que o Bitcoin ele tem o potencial de resolver os serviços financeiros para boa parte da população, não bancarizando os não bancarizando os não bancarizados, mas sim desbancarizando todo mundo, né? É muito nessa linha do que você está dizendo, né? Da substituição num padrão estabelecido, né? Ao invés de você já desromper de uma vez e incluir quem tá à margem do sistema. Minha última pergunta para você, Lucas, é sobre regulação, cara. Como você está aí nos Estados Unidos, você pode acompanhar de perto o país que acabou meio que tomando a dianteira disso, né? Então a gente tem aí a BitLicense e toda a controvérsia que ela gerou em Nova York, e ao mesmo tempo as discussões de qual vai ser o marco regulatório na Califórnia e em alguns outros estados. Queria que você passasse um pouquinho da sua visão e do que você conseguiu observar a partir daí. Uhum. Eu não li, vou falar que eu não li em detalhes a BitLicense, por exemplo, para entender, né, onde que a legislação pega, o que ela prega em detalhes. Li mais comentários. Então vou passar uma visão aí de alto nível, né, de visão mais por cima. A parte de regulação, acho que tem 2 lados. Uma delas, que eu acho que benéfica, no sentido de ajudar a definir algumas questões que legalmente hoje não estão definidas, né, dar um direcionamento jurídico, porque com base nesse direcionamento você pode ter um investimento acelerado ou não na tecnologia. Então, eu acredito que é bem melhor, seria bem melhor essa parte de regulação ser muito mais focada na definição do que no controle ou restrição. Tá? Então, para dar um exemplo, qual que é a recomendação, uma recomendação direta, por exemplo, para uma operação de venda de produtos com valores denominados em bitcoins. A recomendação do framework legal pode ser: faça a conversão, né, na data da operação e contabilidade se mantém exatamente igual a qualquer operação com moeda corrente. Né? Ou então, não. A operação entra como um ativo para a estrutura da organização e só vai cair na contabilidade se um dia for convertida para uma moeda corrente. Então,
é um cenário onde você tem duas opções, mas a definição do framework de legislação ajuda a determinar onde que essas empresas estão pisando e falar assim, tudo bem, então estamos num acordo que isso que é o que precisa ser feito, é assim que precisa ser considerado o Bitcoin, uma transação com Bitcoin e tudo mais. Então, com base nisso, nós vamos agora abrir o investimento e correr mais rápido nessa direção, né? O problema é que existem dois lados hoje desse debate, que um é o que prega a desregulamentação ou a não definição de nada, né? Nem dos quais são os parâmetros, nem qual é a legislação, nem como isso é utilizado. E isso gera um espaço muito grande de incerteza. Se eu sou um grande empresário, ouvi falar que é uma excelente tecnologia, quero utilizar, mas é um branco total na questão de legislação, na questão tributária, de como isso vai fazer, eu vou pensar duas vezes antes de assumir esse risco. Por outro lado, então, eu digo que deixar 100% aberto é muito ruim, porque evita bastante o investimento, né? Restringe muito o investimento. Por outro lado, ir para um modelo totalmente para suprimir, para matar isso, no sentido de não, isso tem que ser 100% regulamentado num modelo maior, até mesmo que uma transação financeira, ou então regulamentado nos mesmos moldes de uma operação financeira, que você começa a ter problemas de definição legal. Por exemplo, aquele comentário que eu fiz mais cedo sobre você carregar o seu cartão do metrô com um certo valor X. Agora, aquele valor X significam 10 bitcoins. E aqueles 10 bitcoins, eles estão atribuídos no seu cartão. Quando você passa lá na entrada na catraca, ele pode transferir, né, uma parte para aquela catraca. A catraca já tem algo programado lá para distribuir parte daquilo para o trem, para distribuir parte daquilo também para a empresa de energia elétrica que fornece eletricidade para aquela catraca. Então é uma catraca autônoma. O trem pega aquilo, paga os trilhos para onde aquele trem anda, né? Os trilhos são de uma outra empresa que é dona daquilo e faz manutenção, então eles estão transacionando em cima disso, e isso é numa velocidade gigante. Quando você começa a ter elementos autônomos utilizando a plataforma para transacionar, utilizando a plataforma como um meio de comunicação, né, mais até do que uma operação financeira, é onde fica complicado você usar os mesmos termos de definição de operação financeira para tentar controlar essas operações. Então acho que existe um caminho, um meio termo, vão precisar ter discussões dos dois lados. Eu acho que ir para o espaço totalmente aberto, sem nenhuma definição, e ir para o espaço totalmente regulado, que não só restringe a inovação, mas também coloca a inovação em becos, né? Porque hoje você tem questões técnicas que, pela própria natureza do Bitcoin, não se encaixam em nenhuma legislação. Então, tentar fazer o quadrado encaixar no redondo também afeta. Então, imagino que isso ainda vai gerar muita discussão. Devem acontecer situações pendendo para os dois lados, às vezes liberando mais, às vezes puxando mais, ou prendendo mais, né, restringindo mais. Eu acho que o importante é manter essa discussão aberta para conseguir achar qual que é esse espaço que favorece a inovação, que favorece o investimento de grandes empresas também, com uma definição mais clara das regras, mas principalmente busca nessa tecnologia nova, como foi a internet, como foram muitas outras tecnologias, né, busca nessa tecnologia nova uma forma de facilitar a vida das pessoas, uma forma de gerar mais valor, de uma forma mesmo de melhorar a economia como um todo, com o uso dessa tecnologia.
Ok. Lucas, estamos quase chegando ao final da entrevista. Muito bacana. Vai ter que voltar à rádio em breve para a gente poder conversar mais. Eu queria saber, para a gente finalizar, as perspectivas da Bit Valor, se você tem alguma coisa nova para lançar dentro do seu site e o que é que você imagina como empresário dentro do mercado do Bitcoin brasileiro. Bom, o Bitvalor tem muitas ideias. Hoje existem muitas ideias, ainda falta o tempo para implementar todas elas, mas um objetivo que eu tenho para o Bitvalor, né, é continuar sendo uma ferramenta para mostrar como que esse mercado está se comportando, para permitir, inclusive, que pessoas que estão interessadas nesse mercado, sejam pessoas que não atuam nele, sejam empreendedores, sejam empresários, todos os grupos diferentes que querem ter uma visão melhor, assim, como que isso está acontecendo, existe uma atração por trás disso ou não, qual que é o valor que isso movimenta. Eu vejo que o Bitvalor traz um benefício muito grande de ter isso disponível. Então, uma das próximas versões aí, então já abrindo que publicamente que vai ter uma nova versão, que está em desenvolvimento no momento, que é com o objetivo de facilitar esse acesso à informação, trazer mais informações. Acho que um ponto que ainda falta hoje disponível são as informações históricas, Os relatórios, não é isso? Os relatórios mais acessíveis no site, informações históricas, inclusive parte desses relatórios existentes já em tempo real. Eu não precisar fazer um cálculo todo no final do mês para exibir, para montar esse relatório. As principais informações do relatório podem ficar disponíveis, né, porque todos os dados já existem, eles estão sendo coletados em tempo real, então só precisam ser organizados para deixar disponível. E para aquelas pessoas que podem fazer e querem fazer um uso mais constante dessas informações, né, querem montar seus relatórios personalizados, querem acompanhar em tempo real com gráficos e tudo mais, é o que eu procuro buscar em uma forma de atender essas pessoas também de uma forma diferenciada, para que elas tenham esse acesso, né, vão ser as que vão fazer o maior uso em termos de volume de acesso à plataforma, mas estou buscando a melhor forma de dar esse acesso a elas para ajudar, seja no trabalho de prospecção, seja no trabalho de trading que elas fazem hoje, seja para coleta de informação apenas para usar no mercado. Bacana. Eu particularmente fiquei muito feliz com a entrada da Bitvalor no mercado. Logo após a Hexbit, minha empresa, foi inaugurada em fevereiro. E uns 2 meses depois, 2 meses e meio, eu sentia muita falta em saber como era o mercado, ter um raio-x mais aprofundado do mercado. E nessa época eu fiz uma pesquisa entre os donos de exchange e pessoas que atuam no mercado brasileiro de Bitcoin, para poder ter uma ideia dos números que eram movimentados e da quantidade de pessoas envolvidas no mercado. Então, quando a Bitvalor entrou, na verdade veio preencher um espaço importantíssimo no mercado brasileiro. Eu lembro que na época, para fazer o trato dos dados, o Safiri e o Alex Ferreira fizeram uma reunião comigo no Skype para poder tratar, mas tipo, muito na base do achismo, porque era uma coleta de dados, não, digamos, não científica, baseado na opinião dos principais players do mercado. Então, assim, a Bitvalor eu vejo como uma ferramenta importantíssima no mercado brasileiro, que dá maior clareza o que está acontecendo, ao que está acontecendo no mercado. E queria dar os parabéns ao Lucas, porque ele veio preencher essa lacuna do mercado de uma forma muito profissional e
bacana em relação à quantidade de informações que são prestadas, ao design do site, ao design dos relatórios. É realmente um trabalho que merece aplausos. E vamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Queria que o Safiri fizesse as considerações finais e agradecer de novo a presença dele aqui, contribuindo sempre com a rádio. Obrigado, Fábio. Faço minhas suas palavras, cara. O trabalho do Lucas realmente é de muito valor para todo mundo que usa, transaciona o Bitcoin na comunidade, né? Organicamente, o BRXBTC tem se tornado o principal índice de referência de preço. Provavelmente aí a gente deve observar ele se tornando o que vai balizar, principalmente as transações fora do trade, né? Quem quiser fazer compra ou venda do Bitcoin, a tendência é que o BRXBT vire o índice base. Acho que agradecer aí, né, a oportunidade e vamos que vamos, né? A gente ainda, como o próprio Lucas salientou, o campo de oportunidades no Brasil está totalmente em aberto, né? Existe aí um potencial muito grande para a gente desenvolver novos produtos, serviços e negócios, e a partir de mais informação, né? Informação é a base de tudo, e eu acho que nesse sentido o Bitvalor tem feito um excelente trabalho. Lucas, suas considerações finais. Perfeito, agradeço aí os elogios e fico feliz de estar conseguindo contribuir, né, para toda a comunidade com informações que estão sendo consideradas importantes. Eu acho que isso incentivando mais o uso da tecnologia, isso ajudando outros empreendedores a navegar nesse espaço novo que é o Bitcoin. Isso mostrando para mais pessoas que estão interessadas, ou até para aquelas que estão interessadas na BioExchange, mostrando para elas não fazer isso agora. Eu acho que eu fico muito contente de conseguir contribuir para isso. Olhando um pouco para trás, né, nessa caminhada, eu acho que bastante coisa já aconteceu. Vou falar para aqueles que ou estão começando agora, ou estão há um pouco mais tempo, procurar conhecer um pouco mais da tecnologia por trás, procurar focar em educação. Então acho que é muito importante esse ponto aí, o trabalho mesmo que a Hexbit está fazendo em termos de educar com relação ao Bitcoin. Eu acho que isso que vai dar a força maior para as pessoas no Brasil, para os empreendedores do Brasil, de usar da melhor forma, de encontrar inclusive modelos de negócio novos que ainda não foram encontrados, não estão sendo praticados. Eu acho que esse primeiro passo de se educar, conhecer um pouco mais da moeda, da tecnologia por trás, é um dos mais importantes, né? Algumas discussões vão ter as famosas tretas, vão ter as discussões sobre exchange, sobre faucets, sobre cloud mining, que normalmente costuma ser aí as primeiras coisas que as pessoas querem fazer. Minha recomendação para quem estiver escutando deixa a vontade passar e procure investir um pouco mais de tempo em conhecer a tecnologia e descobrir, para quem não é do ramo de tecnologia, por exemplo, buscar descobrir novas oportunidades de negócio em cima dessa tecnologia. Eu acho que o valor final, no longo prazo, para cada um vai ser muito maior do que um ganho de alguns satoshis naquele mês. Agradeço de novo o convite, estou à disposição aí para outros papos, assuntos específicos, mas agradeço aí pelo espaço, espero poder contribuir um pouco mais para o Bitcoin no Brasil. E Lucas, muito obrigado, e obrigado também pela parceria da Bitvalor com a Hexbit. A Bitvalor divulga o curso online Bitcoin para novatos que a gente desenvolveu para ajudar no crescimento do mercado. É um anúncio que está na página dele sempre. E dizer que a gente precisa fazer novas entrevistas aí com você, porque você é um cara que está mergulhado em dados e a comunidade precisa extrair esse conhecimento aí seu e fazer proveito nos seus negócios para otimizar aí o crescimento do mercado.
Aos ouvintes, obrigado pela audiência. Esse programa vai estar no nosso podcast. Nosso site é radiobitcoin.com.br. Você clica lá no bannerzinho podcast, você vai ser direcionado para o YouTube. E lá tem todos os programas, caso você tenha perdido algum. Então vamos ficando por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Safira e Lucas, um grande abraço e até a próxima. Até o próximo abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.